Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por esse tempo tão especial, tão precioso, que o Senhor nos permite entrar na tua presença. Entrar também nos lares, Senhor, entrar na casa de cada filho, de cada irmão, daqueles que nos conhecem, daqueles também que não conhecem, aqueles que estão perto, dos que estão distantes, para ministrar a tua palavra, a tua santa e poderosa palavra. Pai de amor, de graça e de misericórdia, que essa palavra encontre um coração, Senhor, sedento, que essa palavra venha encontrar um coração necessitado de uma palavra de consolo, de uma palavra de fortalecimento. Assim nós oramos e por fé, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos, ser conosco nessa hora, Deus, ser com teu filho, com teus filhos, ser com teus filhos em São Luís, no Maranhão, no Brasil, no mundo. Senhor, onde tiver um culto online, onde tiver uma igreja também que esteja aberta, que ali Espírito Santo esteja ministrando, esteja trabalhando nesta hora, papai, para que o teu povo seja fortalecido, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Amém, meus queridos. Vamos lá para a nossa palavra, para a palavra que o Senhor nos deu nesse dia, essa palavra cheia de graça, cheia de verdade, cheia de conforto, de consolo. Amém? A nossa palavra está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 24 e 25. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no verso 24 e 25. E a palavra do Senhor vai dizer assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém, queridos? Essa é a nossa palavra. Querido, nesses dias de pandemia no mundo todo, eu tenho pensado e tenho refletido algumas coisas, e coisas bem consistentes, tão sólidas, tão fortes, né? E essa pandemia veio nos colocar no lugar verdadeiramente que nós nunca deveríamos ter saído, de quem nós somos, né? E o título dessa ministração hoje é A Fragilidade do Ser Humano. Querido, você já parou para pensar que um vírus colocou o mundo todo de quarentena? Um vírus, queridos, nos colocou, nos levou de volta para casa. Nós que estávamos na rua, que estávamos fazendo tantas coisas. Muitos de nós ainda estão fazendo muitas coisas. Está trabalhando, porque nem todo mundo pode parar. Mas o mundo todo teve que parar. O mundo todo parou, porque hoje as grandes potências, elas não têm uma vacina para o vírus. As potências, os países mais ricos também não podem fazer nada. Nós sabemos que as grandes potências mandaram o homem à Lua, mandaram sonda a Marte, a tantos lugares. O homem já caminhou na Lua, o homem vai para o espaço. E com todo esse dinheiro, nós não podemos fazer nada. As grandes potências, a Europa toda, está de joelhos, assim como está a América Latina, a parte do mundo que nós pertencemos, né? A África, todo mundo está do mesmo jeito. Não teve ninguém melhor que o outro. Não teve um país que pudesse dizer: eu sou melhor que vocês. E isso nos mostra quem nós somos. Nós somos tão frágeis. De todos os seres vivos, especialmente dos mamíferos, os humanos são os mais frágeis. Nós não temos nenhuma carapaça para guardar os nossos ossos, guardar o nosso corpo. Nós não temos uma couraça, nós não temos nada, querido. Nós somos tão frágeis. E somos nós, os seres, assim, que se julga melhor. E eu tenho pensado muito, como é que nós vamos sair dessa pandemia? Como é que nós vamos sair como seres humanos, como indivíduo, como pessoa? Você já parou para pensar nisso? Como é que você vai sair? Eu creio que Deus, se Deus não foi Deus quem enviou o vírus, mas Deus permitiu que ele viesse, e que para nos ensinar uma lição, queridos, para nos ensinar uma lição de humildade. Pois é,
humildade. E o apóstolo Pedro está escrevendo para várias igrejas, e no capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer quem ele é. Ele vai dizer que ele é o apóstolo Pedro, chamado por Jesus para ser apóstolo, e depois ele dá o endereço dessa carta para quem ele está escrevendo. São para o povo que está em Bitínia, em Ponto, na Capadócia, sabe? E esse povo que ele escreve, esse texto ele escreve para eles, porque tinha começado uma grande perseguição. Sabe, Roma estava perseguindo, além da perseguição que Jerusalém tinha levantado contra os judeus, agora Roma também tinha levantado uma perseguição, e em Jerusalém a perseguição era porque os cristãos de Jerusalém estavam dizendo que Jesus era o Messias, e eles não concordavam com isso. O resto do mundo, onde Roma governava, estava sendo perseguido porque os cristãos tinham dito que tinha agora um novo rei. Então, o rei de Roma não podia aceitar a ideia de ter um rei sobre ele, um reino dentro do reino dele. Então, as pessoas estavam sendo perseguidas, as pessoas estavam sendo mortas. E aí Pedro escreve, e Pedro vai escrever essa carta exatamente para dizer para eles permanecerem onde eles estavam, e para eles não sair da condição que tinham de filhos, porque eles eram frágeis. E esse texto que nos diz exatamente isso, pois toda a carne é como a erva. Você já parou para perceber? E o que é que Pedro diz? Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Queridos, quando Pedro fala isso, e esse texto também está no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 6, de 6 a 8, ele está dizendo que na primavera as flores nasciam, ou os arbustos nasciam. Então eles nasciam e cresciam e botavam flores lindas e belas. Mas mudando a estação, saindo a primavera e vindo o verão, o sol quente e o calor e o vento quente secava a flor e matava também o arbusto. E a toda aquela beleza que se tinha naquelas flores, no lírio e tantas outras coisas, já não existia mais. E o que restava a eles? Só uma lembrança de quem foi, de quem esteve naquele lugar. Um desses dias agora, queridos, eu trabalhando, porque eu não me enquadrei em nenhum desses grupos de risco, eu ainda não tenho 60 anos e não tenho nenhuma doença, graças a Deus, então eu estou na rua trabalhando todos os dias. E eu fui entregar uma encomenda a uma pessoa muito conhecida aqui, ele é do meio acadêmico e muito conhecido. Eu fui na casa dele entregar uma encomenda. E chegando lá, eu toquei o interfone, chamei pelo seu nome, e uma voz feminina me atendeu, perguntou quem era, eu disse, me identifiquei, e ela perguntou o que era, e eu disse o que eu estava fazendo, o que eu queria naquele local. E ela me fez muito questionamento, mas para quem é? Eu disse para a pessoa que era. Da onde vem? Eu disse da onde vinha. Quem mandou? Eu disse também da onde tinha vindo e quem tinha mandado. Então essa pessoa veio até a porta, ficou de longe, de máscara, de luvas, e me olhando, desconfiada, com muito medo, e voltou e foi chamar o dono da encomenda. O dono da encomenda, depois de algum tempo, foi para o interfone, perguntou as mesmas coisas, eu respondi, ele veio na porta e ficou distante de mim, de luva, de máscara. Essa pessoa é um acadêmico, né? Ele é um profissional de saúde, né? Um médico que tem medo da morte, tanto quanto eu e quanto você. E eu fiquei rindo por dentro, por perceber a nossa fragilidade. Daí eu comecei a pensar nessa possibilidade, de que palavra trazer para hoje, pedindo para o Espírito Santo me ajudasse. Então eu lembrei dessa palavra, o Espírito Santo me direcionou essa palavra, porque nós estamos inseguros, queridos. E o fato dessa pessoa ser um graduado em medicina, ter talvez tantas outras graduações, pós-doutorado, mestrado, falar outras línguas, ter um nível altíssimo, ter um poder aquisitivo altíssimo, morar numa região muito boa de São Luís,
não faz ele melhor do que aquele que não tem um poder aquisitivo, não tem um nível superior, não faz melhor em nada. Ele está sujeito a pegar o vírus do mesmo jeito. E ele é frágil tanto quanto eu, quanto você. Então, Edgerson, aonde é que nós podemos nos segurar? No verso 25 diz, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A nossa confiança, querido, não está em nós mesmos e não deve estar. O ser humano não deve confiar nele mesmo, porque ele é tão frágil, querido, que passando, ele nasce num dia e a Bíblia vai dizer que no máximo é 70 anos, depois disso é câncer e enfado, e mais cedo, mais tarde, nós iremos perecer. E às vezes nós somos tão vaidosos. Somos vaidosos porque temos títulos, vaidosos porque temos um bom emprego, vaidosos porque somos bonitos de corpo, exuberante, temos beleza física. Mas aquilo que acomete, aquele que não é tão favorecido nessas áreas, acomete aquele que tem muito favorecido. Aquele que tem um nível de escolaridade ou financeiro muito bom. E essa pandemia veio mostrar exatamente quem nós somos. Verdadeiramente, nós não somos nada. Nós somos igual a erva, que nasce, cresce e põe uma beleza tão frágil, mas que mudando a estação e vindo o calor, ela perece e já ninguém se lembra mais dela. Jesus deu uma repreensão a Salomão, que Salomão, nem mesmo Salomão em toda a sua glória, se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. E Salomão, em toda a sua glória, toda a sua sabedoria, se perdeu de Deus, porque começou a adorar outros deuses. E esse é um risco de quem tem muita sabedoria, de quem tem muita beleza, de quem se acha, tá? E de quem tem muitos títulos. Qual o título que você tem? Querido, o melhor e maior título para nós termos é Filho do Deus Altíssimo. O maior e melhor título, deixa eu repetir para você, é Filho do Deus Altíssimo. Filho do Todo-Poderoso, do Soberano. É isso, João 1, João 1, do verso 11 a 12, ou 10, 11 e 12, ele vai dizer que Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a melhor e maior segurança que todo mundo tem que ter, que todo mundo deseja e que a humanidade almeja. Querido, esse vídeo também fez uma coisa muito boa para nós. Pare para pensar. Jesus conta a história do filho pródigo. Quem era esse filho pródigo? Era um filho de um homem muito bom. Esse homem tinha 2 filhos, ele muito rico. E esse pai, um pai muito amoroso, muito zeloso pela sua família. Um dia o filho mais novo disse ao pai: pai, eu quero a parte da minha herança que eu quero ir embora. Então o pai pegou a parte da sua herança, deu a ele, dividiu para os 2 filhos. O filho mais velho continuou em casa, mas o filho mais novo, depois de um tempo, pegou a sua herança e foi embora. Jesus está contando essa história para judeus. E eu imagino que essa história era um pai judeu, e essa tipifica o Senhor, e os filhos, os judeus e os não judeus, os gentios. E imagine se ele está contando que esse filho desse homem foi embora e ele era um judeu. Com certeza, um judeu se vestia tipicamente com roupas de judeu, com um kippá, com as roupas, as túnicas, talares, essa coisa toda. Esse filho deve ter, quando virou a esquina, deve ter comprado muitas roupas novas. Ele deve ter comprado um jeans, deve ter comprado uma bota, deve ter comprado uma camisa de meia bem apertadinha, trocou o kippá por um boné de aba reta, botou para trás para não se parecer com os judeus. Tirou a sua barba, cortou o cabelo e foi para um lugar bem distante. Tudo que ele queria era não se parecer com o pai dele. Mas assim como esse vírus, aonde ele estava, passou por uma grande dificuldade, naquela época, teve uma grande dificuldade econômica, financeira. Então, acabou o dinheiro, acabaram-se os amigos,
e ele precisou procurar um emprego. E o único emprego que ele achou foi cuidar de porcos, ir para uma pocilga. Imagine para um judeu, porco é um animal imundo. Pois um judeu, agora, ele se encontrava com quem verdadeiramente ele era. Aquilo que ele tinha tentado fazer, se esconder da sua nacionalidade, se esconder de quem ele era verdadeiramente, agora tinha achado ele. O único emprego que ele achou foi cuidar de porcos. Lembra de Jacó, quando está no vale de Jaboque, que Deus encontra ele e pergunta, qual é o teu nome? Ele não podia esconder de Deus quem ele era. Ele disse, o meu nome é Jacó. E Deus disse, Jacó, a gente precisa tratar isso. Se você quiser ser um patriarca, você precisa mudar o seu caráter. E agora, esse filho judeu, esse filho pródigo, está tratando com porcos. E nesse inteirinho, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou quem ele era, e lembrou do pai dele, e lembrou que na casa do pai dele, nem os empregados, nem os escravos da casa do pai dele eram tratados mal. O pai era tão bom até com os escravos. Imagine, escravidão sempre teve, e a Bíblia não esconde isso, a Bíblia relata isso. E escravo era a classe mais baixa de uma sociedade. Era aquele que não tinha direito a nada, não tinha direito a calçado, não tinha direito a roupas dignas, não tinha direito a praticamente nada. E ele lembrou que o pai dele tratava bem até os escravos. E ele, não sendo escravo, se fez um escravo pela necessidade. Então ele decide voltar para casa. E ele disse, eu vou voltar para casa, vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra o Senhor e contra os céus. Então ele volta para casa, na esperança de ser apenas um escravo do seu pai. Do pai o tratar como um escravo, como a classe mais baixa da sociedade. Mas o pai estava na porta da cidade esperando ele. E o pai fez uma festa quando esse filho voltou. Eu tenho convicção, querido, que o mundo nunca mais será o mesmo, porque muitos filhos estão voltando para casa. Muitos filhos que saíram da casa, que saíram da presença de Deus, ou muitos que estavam perdidos, como o filho, o irmão mais velho desse filho pródigo, ficou em casa, mas estava perdido dentro de casa. Ele estava perdido. E um dia, quando o filho chega, que o pai manda fazer uma festa, dá um anel, dá calçado para ele, e dá roupas, e manda matar o boi cevado, fazer uma maior festa, o filho que ficou em casa estava chateado, que o pai nunca tinha dado nada para ele, que o pai nunca tinha tratado ele com amor, com cuidado, com carinho, sabendo que o pai disse, meu filho, tudo é teu, tudo que eu tenho é para ti. Talvez muitos de nós estávamos dentro da igreja perdidos, querido. E o desejo do meu coração é que essa pandemia faça a gente acordar desse sono que nós temos vivido. E não é que nós não temos feito coisas, nós temos feito muitas coisas. Nós temos cantado, nós temos pregado, mas verdadeiramente, será que é para o Senhor que nós temos feito tudo isso? Será que o Senhor tem recebido o que nós temos feito? Nós nos tornamos soberbos, nós nos tornamos ignorantes, nós nos tornamos mesquinhos. E agora, querido, é hora de nós voltarmos, saber que nós somos tão frágeis, nós, principalmente nós, que já recebemos o Senhor como Senhor e Salvador. Nós somos tão frágeis quanto os outros que estão na rua. Também, queridos, isso é uma lição para o mundo, para a humanidade. Onde é que está o poderio bélico dos Estados Unidos? Sabe, quando eu me entendi, havia dois blocos, o bloco dos Estados Unidos e o bloco da Rússia, ou da União Soviética. Sabe, o poderio armamentar, era uma corrida, era a Guerra Fria. E depois caiu a Rússia, caiu o muro de Berlim na Alemanha, todas essas coisas foram acontecendo. Então, a Europa continuou sendo a Europa, o país o continente mais rico, mais belo, aonde tem em Roma o Coliseu, na França, Paris, a cidade luz, Nova York, a capital do mundo. E agora, queridos? E agora? Todos eles estão sofrendo como está sofrendo São Luís, está sofrendo São Paulo, que é uma cidade do terceiro mundo. Todos eles estão sofrendo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós percebemos que nós somos como a flor, como a erva do campo, que mudando a estação, ou Deus fazendo alguma coisa, ou Deus permitindo que aconteça alguma coisa, nós nos achamos impotentes diante dele. Queridos, um dia virá o tempo de nós prestarmos conta com Deus. E o que é que você vai dizer para o Senhor?
Assim como a erva não pode mudar as estações, ou não pode se esconder das estações, ela nasce numa estação, na primavera, e chegando o verão, ela morre porque mudou a estação, mudou o vento é quente, o sol é escaldante e ela morre. Assim somos nós. Uma hora nós vamos ter que nos encontrar com o nosso Criador. Uma hora nós vamos ter que nos encontrar com aquele que nos criou, que nos deu a vida, e nós não temos reconhecido como autor e criador de todas as coisas. Eu creio que esse tempo é um tempo da gente pensar. Querido, eu creio também que a gente vai sair dessa pandemia bem melhor. Queridos, nós ouvimos nos veículos de comunicação muitas pessoas, muitas entidades trabalhando com pessoas que estavam à margem da sociedade, todo mundo tinha esquecido eles. E se nós não sairmos melhor, querido, eu não sei o que pode nos acontecer. É hora de nós olharmos para o nosso irmão. É hora de nós olharmos para pessoas que nós nunca vimos, que nós nunca notamos eles em lugar nenhum. É hora de nós nos voltarmos para Deus, a humanidade voltar a Deus. É hora de nós estarmos para casa, assim como o filho pródigo. É hora de a gente voltar para casa. Deixa eu te contar a boa nova. O Pai está esperando você. Lembre-se, você é tão frágil. Eu sou tão frágil como a erva do campo. Nós somos tão frágeis. E toda essa beleza, uma hora vai perecer. Amém. Queridos, mas hoje também é um dia especial. Hoje é o primeiro domingo do mês de abril. E hoje é nosso dia de ceia. E nós estamos faremos uma ceia online. E queremos convidar os irmãos que prepararam, nós botamos nos nossos grupos, nós avisamos que nós teríamos essa ceia online. E nós queremos convidar os irmãos. E quem pode participar dessa ceia, pastor? Igual no nosso culto presencial, aqueles que já foram batizados, aqueles que estão em consonância com aquilo que a igreja fizeram novos, a classe de novos, que estão andando segundo fala o Senhor, esses poderão participar conosco. E eu queria ler o texto que está lá em Coríntios, que Paulo diz, porque eu recebi do Senhor aquilo também que vos entreguei. Eu queria convidar a você, para que você se preparasse aí a sua ceia, que você preparasse, já para que a gente começasse a trabalhar e a fazer. Deixa eu só buscar o texto aqui, meus queridos, para que a gente possa, nessa hora, estar ceando. Eu vou estar ceando aqui na minha casa, com a minha família, e você pode fazer isso. Hoje você tem autoridade, tem legalidade para você fazer isso com seus filhos aí na sua casa. Amém? Eu vou puxar um pouquinho aqui, mais me recostar aqui, ficar mais confortável e ler com vocês o que está em 1 Coríntios 3, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver tomado o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Queridos, o Senhor Jesus nos deixou 2 ou 3 ordenanças: o batismo, a ceia, e nós estamos cumprindo, ainda que distantes, mas nós estamos lembrando o que Ele fez. Nós estamos lembrando o que Ele fez e que nós somos parte do corpo dele. E eu creio que o Brasil todo, São Luís, Maranhão, todos estão fazendo ceia, muitos estão fazendo ceia hoje, para lembrar que nós comemos a carne dele e tomamos do seu sangue. E eu queria chamar a minha esposa, por favor, Rosinete, por gentileza. Venha pegar o seu cálice aqui, Rosinete. Rosa. Gente, perdão. Por gentileza. Você do ladinho?
Amém? Chega um pouquinho mais. Isso. Amém? Vamos orar, vamos consagrar, Pai. Nós consagramos esses elementos diante do Senhor, papai. E nós dizemos, papai, que esse é o teu corpo e nós esperamos pela tua volta. Senhor, que o Senhor nos mantenha firme no propósito que nós temos vivido, para a honra e glória do teu nome. Você pode tomar o pão, querido. Em nome de Jesus nós abençoamos. Amém. E ele diz no verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o cálice, é a nova aliança em meu sangue. Deus, esse sangue é que nos purifica. É nesse sangue que nós temos confiança, Senhor, que se nós pegarmos alguma coisa mal, ou se algum mal nos vier, o teu sangue nos purifica. Senhor, nós temos a marca desse sangue que foi derramado na cruz. Esse sangue que foi derramado na cruz em favor dos teus filhos. Assim nós te louvamos, te glorificamos em nome de Jesus. Poder cear, poder tomar em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor, nós aguardamos pela tua volta. Senhor, que nós possamos ficar firmes, Senhor, e não agindo como a erva, não, mas agindo como aqueles que confiam no Senhor. Porque a tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes, como o monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Deus, nós não somos daqueles que se abalam. Deus, nós não nos abalamos, Senhor, pelas notícias, pela notícia das pestes, Senhor, elas virão, elas já vieram, já passaram e acontecerão, estão acontecendo, mas nós estamos firmes no Senhor, porque a nossa confiança está em Ti, ó Deus, a nossa confiança está no Autor e Consumador de toda a vida. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso. Amém, querido? Nós estamos encerrando a nossa live, Senhor, e pedindo graça, abençoando todos aqueles que nos acompanharam, todos aqueles que estiveram nos acompanhando aqui, que estiveram assistindo conosco. Pai, nós queremos orar. Pai amado e querido, Senhor, que a nossa confiança esteja no Senhor, que a nossa confiança esteja em Ti, Senhor, sabendo, Senhor, que a Tua palavra é que nos guarda, a Tua palavra, Senhor, é que nos fortalece, Tua palavra é fortaleza, a Tua palavra, Senhor, é torre forte, a Tua palavra, Senhor, é nosso baluarte. Nós não temeremos os murmures, Senhor, nós não temeremos, papai, aquilo que o mundo diz, aquilo que está assustando o mundo. Nós confiamos no Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Pai, guarda os teus filhos. Pai, nós também oramos pelo presidente, Senhor, desta nação, pelo Senhor Jair Messias Bolsonaro. Pai, guarda o teu filho da sabedoria para conduzir este povo, pois ele foi eleito e escolhido por esse povo, Pai, com uma permissão tua para ser governante dessa nação nesse tempo. Pai, dá sabedoria, que ele possa, Pai, com sabedoria do Espírito Santo, conduzir esta nação. Pai, que as igrejas do Brasil estejam orando, Senhor, pelo nosso presidente, que as igrejas do Brasil, Senhor, estejam sendo com ele, de joelho, orando e pedindo, Senhor, conserva ele, porque, Senhor, ele tomando as medidas certas, o teu povo, Senhor, vai folgar, porque a tua palavra diz, quando um justo governa, o povo folga, mas quando um ímpio governa, o povo geme. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, nos dá uma semana de vitória, de novidade de vida. Terminando dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor, sob ti levante seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor, sob ti levante seu rosto, te conceda a paz. Amém, meu povo.